Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês no canal do YouTube do Centro Santo Agostinho Sinal Verde. O centro também tem páginas nas mídias sociais, no Instagram e no Face. Entrem lá, curtam, compartilhem. Tem muito conteúdo bom e muito aprendizado sobre a nossa abençoada doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um texto de Emmanuel. Esse texto, como diz aí o título, se chama Comungar com Deus. A fidelidade a Deus e a comunhão com seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas íntimas expressões. Então, o que Emmanuel quer dizer aqui? Que a fidelidade e a comunhão são instrumentos que vão nos aproximar de Deus, nos aproximar do Cristo. Então, elas são virtudes que uma completa a outra. Durante a explanação, vocês vão ver. Mas elas se singularizam. Por quê? Porque elas não acontecem simultaneamente. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino, quando acentuou: eu e meu Pai somos um. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda sabedoria e misericórdia. Então, foi como eu disse, a fidelidade, ela vem antes, a gente adquire primeiro a fidelidade e depois a gente atinge a comunhão com Deus. Mas para isso acontecer, nós vamos falar um pouquinho da gente, né? Um pouco da nossa evolução, um pouco de como nós, espíritos imperfeitos, o que a gente tem que tentar fazer para chegar, né? Nesta fidelidade, nesta comunhão. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre qual é esse caminho, os percalços deste caminho. Então, nós sabemos que existem as leis morais, né? E até as leis morais está na parte 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais. E essas leis são as leis que presidem o nosso destino, né? Então, é através delas que o espírito se molda na sua evolução, né? E aí, e por conta disso, acontece uma seleção natural através desta lei, né? Então, esta lei, ela rege que tipo de seres? Ela rege os seres que são conscientes. Ela rege os seres que já chegaram a um patamar de evolução que os permite usar da razão, né? E principalmente do livre-arbítrio. Então, nós somos seres que já temos a maturidade para usufruir, né, do livre-arbítrio. E justamente por nós sermos dotados desta opção, da opção de escolha, né, nós podemos também seguir ou não essas leis morais. Então, nós podemos escolher, a partir do momento que a gente se torna um ser hominal, que nós temos razão, nós já estamos aptos a fazer as nossas escolhas. E fazendo as nossas escolhas, nós estamos agindo na sociedade, né? Mas e como nós estamos agindo?
Nós estamos agindo conforme a lei de justiça, caridade e amor? Nós estamos em conformidade com essa lei? Nós colocamos isso em prática? Né? Porque essa é a lei que vai reger este caminho que a gente vai ter que trilhar para conseguir esta fidelidade e conseguir esta comunhão com Cristo e com Deus. Mas, também pelo fato de termos o livre-arbítrio, nós podemos tanto errar quanto acertar, né? Nós podemos tanto auxiliar o nosso próximo, como prejudicar o nosso próximo. Então, durante as nossas existências, essa ajuda, este auxílio e este prejuízo, eles foram se interpondo, eles foram se intercalando, né? Houve encarnações que praticamos o prejuízo para o próximo, houve ações que praticamos o bem, né? Então, essas ações, elas vão se intercalando, né? E quando nós causamos prejuízo a alguém, esta lei divina, ela determina que nós somos os responsáveis por esta ação. Ninguém é responsável por nós. Nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Na nossa doutrina, todo mundo conhece, sabe que existe aquele ditado de semeadura livre e colheita obrigatória, né? Então, eu posso semear o que eu quiser, mas eu vou colher conforme a minha semeadura, né? Então, não tem como ser diferente. Eu também não posso transferir isso ao próximo. É minha, né? Esta reparação é minha. E esta lei divina, ela não é uma lei de culpa, ela é uma lei de responsabilidade. Então, não é para nos sentirmos culpados, é para sabermos que temos que ter responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas palavras, como nos comportamos em relação aos outros e, inclusive, a nós mesmos, né? Então, ela não é uma lei de culpa, ela é uma lei que responsabiliza os nossos atos, né? Então, ela vai impor aos espíritos, a nós, esta reparação, né? Ela vai impor aos espíritos a consequência das suas ações. Então, tudo isso para a gente ver como a gente tem que se transformar para poder ir aos poucos adquirindo esta fidelidade e esta comunhão com o nosso Pai maior. Porque ao longo das nossas reencarnações, como eu já disse, nós vamos errar, nós vamos acertar, né? Nós vamos construir laços de amor, de amizade, de fraternidade, de respeito, mas nós também vamos gerar ódio, inimizade, dor, né? Então, tudo isso nós vamos ter que elaborar e vamos ter que ter a responsabilidade da reparação. Mas nós não viemos a este mundo somente para reparar as nossas falhas, né? As nossas arestas. Nós viemos também para viver uma vida de alegria, de felicidade e uma vida de refazer, né? Uma vida de refazer, porque o que nós
fizemos de errado em outras vidas, ou mesmo nessa, nós vamos reparar através das provas. Mas essas provas, elas também podem vir para que a gente possa aperfeiçoar o que a gente já fez, né? Para melhorar o que a gente já fez. Então, nós não estamos nesse mundo só para cumprir provas, né? Só para determinar as nossas responsabilidades. Nós estamos aqui também para melhorar o que nós já fizemos de bom, porque todos nós temos coisas boas, sentimentos bons. Todos nós já fizemos coisas boas em outras encarnações e nesta, né? Então, todos nós temos ações que são harmônicas à lei divina, né? Todos nós não temos só ações a reparar, né? Então, todas as vezes que a gente vem em outras vidas, também é para a gente melhorar o que a gente já fez de bom, né? Não só para a reparação, como eu já disse. E aí, esse fato de nós repararmos, de nós refazermos o que foi bom e estarmos sempre à procura do bem e das virtudes, faz com que a gente se aproxime do caminho desta fidelidade e desta comunhão. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Então, o que Emmanuel está dizendo para nós aqui? Que as nossas lutas, as nossas provas, elas são sagradas. Por quê? Porque são oportunidades de crescermos, do nosso espírito evoluir. Nós dificilmente evoluiremos na bonança, né? Na calmaria, no ócio. Nós vamos evoluir nas lutas, nas provas, porque é com ela que nós aprendemos. Aos poucos, aos que se mostram leais no pouco, é concedido o muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. Então, para a gente ver como Deus é generoso conosco, é misericordioso conosco, porque nós oferecemos pouco e Ele já nos dá o muito em troca, né? Porque Ele sabe da nossa evolução, Ele sabe da nossa imperfeição. Então, o pouco que nós fazemos a caminho dele, então Ele já considera muito e já nos abençoa com isso. Fidelidade, pois, é compreensão do dever. Então, o que é esta fidelidade, né? Ela nos compele a termos alguns deveres, né? A termos o dever, por exemplo, de irmos, conforme o passar do tempo, adquirindo virtudes, né? Deixando de lado as más tendências, as más inclinações e irmos adquirindo virtude. Então aí nós estamos na fase do dever. A comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Então, depois de uma longa caminhada em que nós conseguimos adquirir esta fidelidade verdadeira, né, desse amor com Jesus e com Deus, aí nós passamos a comungar com Ele. E aí já é um direito sagrado. Por quê? Porque nós já adquirimos, através das nossas experiências, da nossa transformação, esse direito, né, de comungar com o Pai. Antes de tudo,
é imprescindível que o discípulo saiba organizar seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição de bens eternos. Então, como diz aqui o Emmanuel, é preciso que nos esforcemos todos os dias. Não é fácil, nós sabemos que não é difícil. É difícil seguirmos os passos do Cristo, é difícil seguirmos a sua mensagem, mas nós temos que ir aos poucos adquirindo esses bens eternos, que são as virtudes, que é o amor, a justiça, a caridade, a fraternidade, a benevolência, né? E porque são esses bens que nós vamos levar para a nossa vida verdadeira, que nós vamos levar para o plano espiritual, né? Nós já sabemos que são esses bens adquiridos que são os bens eternos. Então, todas as vezes que através desse comportamento, né, de esforço, de luta, né, de criar oportunidades para estarmos mais próximos de Deus e de Jesus, né, a gente se afina com a lei divina. A gente se aproxima dessa lei divina. E aí nós estamos aprendendo a ter esta fidelidade com Deus. A saber que esta fidelidade é o caminho para se chegar ao Pai, para se chegar a Jesus. Né? Nós sabemos que essa fidelidade tem que ser forte, segura, baseada na confiança, né? Sem esmorecimento, sempre com bom ânimo. Apesar de todas as dificuldades que todos temos em nossas vidas, termos o bom ânimo é fundamental, porque ele demonstra a confiança que nós temos em Deus, porque a nossa vida é entregue a Ele. Né? E existe, eu me lembrei agora falando assim, que existe uma passagem de São Francisco de Assis, que ele estava indo de um mosteiro a outro com outro irmão franciscano. E era uma época de muita neve, e eles estavam passando muito frio na estrada, até que chegaram a um mosteiro. São Francisco bateu na porta, aquelas portas que só abre aquela janelinha, né? Veio um irmão franciscano, perguntou, né, o que eles queriam e tal. Ele disse: olha, eu sou o irmão Francisco, eu gostaria de entrar. E os irmãos tinham o costume de chamá-lo de pai. Daí o irmão que estava dentro do mosteiro disse: não, você não é o pai. E fechou a portinha. E nisso São Francisco começou a pular de alegria. E pulava e estava todo feliz. E aí o irmão que estava com ele falou: mas pai, por que toda essa alegria? Por que você está pulando aí de felicidade? Daí São Francisco disse: porque eu esperei por este momento a vida toda. Daí o irmão falou: mas pai, como assim, né? Não entendi. Esperou por este momento a vida toda? Nós vamos morrer de frio aqui fora. Nós vamos morrer congelado. Ele falou: eu esperei este momento a vida toda de me entregar a Deus. Ele falou: nós estamos agora nas mãos dele. Não há nenhuma intervenção humana que possa nos ajudar, que possa nos beneficiar. Então nós estamos agora na mão dele. E eu esperei por esse momento a vida toda. É lógico que depois o irmão que estava dentro do mosteiro falou ao seu superior, o superior veio até a porta, reconheceu São Francisco e eles entraram no mosteiro. Mas isso é um exemplo de como a gente deve entregar a nossa vida a Deus e termos sempre bom ânimo. Nós temos medos,
temos receio, somos inseguros, mas nós temos que tentar. Temos que tentar todos os dias entregar a nossa vida a Ele. O Mestre veio trazer-nos a imensa oportunidade de compreender e edificar. E se nós confiamos em Jesus, é porque, apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens e confia em seu porvir. Sua exemplificação, em todas as circunstâncias, foi a do Filho de Deus, na posse de todos os direitos divinos. Justo reconhecer que essa conquista representou a sagrada resultante de sua fidelidade real. E Cristo nos apresentou o mundo, em toda a resplendência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com Ele a comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz, eterna e de amor imortal. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria sermos perfeitamente fiéis a Deus, desde hoje. Então, o Mestre, nós também já sabemos pela nossa doutrina, que ele é nosso modelo e guia. Não há ninguém mais perfeito do que Jesus, né? E nós vamos ter que viver muitas e muitas vidas para adquirir esta mesma fidelidade que ele tem com Deus e muitas outras para adquirirmos esta comunhão que ele já tem com Deus. Então, a gente vê pelo exemplo de Jesus. Ele é um espírito crístico, né? Ou seja, dentro da escala dos espíritos puros, ele está no topo, né? Ele é crístico, ele é o espírito mais puro dos puros. E, fazendo outra observação, ele é co-criador do nosso planeta. Nós sabemos que ele é o governador do nosso orbe, né? Da Terra. E o nosso planeta tem em torno de 4,5 bilhões de anos. E ele já co-criou a Terra nesta época. Então, vocês conseguem imaginar o tempo de vidas que esse espírito viveu? A sua jornada, né? Às vezes, nós não damos muita importância para Jesus. Nós não damos a importância que ele merece em nossa vida, porque ele se tornou carne para vir até nós. Ele deixou para nós a boa nova, que é a nossa lei moral, né? E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é através dele que nós vamos chegar a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Então, às vezes, nós não conseguimos compreender a sua grandeza. É muito difícil para nós, na nossa escala evolutiva, em que a gente se encontra, compreender essa importância do Cristo, né? Compreender que ele veio para nos ajudar, ele veio para nos orientar. E como está escrito lá no texto, e Cristo nos apresentou o mundo, né? E dentro deste mundo, com toda a glória espiritual, para termos a oportunidade de comungar com o Pai. Então, o nosso caminho é Jesus. Não existe um outro caminho. O nosso caminho é seguir as leis morais. O nosso caminho é estarmos próximos dele todos os dias, da hora em que levantamos à hora em que vamos deitar.
precisamos ter Ele sempre no nosso coração, para que a gente possa ser melhor conosco e com os outros. E eu vou deixar para vocês, eu encerro deixando para vocês um questionamento. Deus, Ele nos ofereceu Jesus. Ele trouxe Jesus para nos orientar e nos ajudar. Mas nós aceitamos o Cristo? Nós aceitamos o Cristo em nosso coração? Ele esteve aí, há um pouco mais de 2000 anos atrás. Percorreu esta terra, né? Seus passos ficaram cravados através dos apóstolos. Mas nós aceitamos essa mensagem? Então, é um questionamento para vocês pensarem se vocês realmente estão com o Cristo, porque é através dele que nós vamos adquirir esta fidelidade e esta comunhão. Aí, pessoal, para encerrar, esse texto de Emmanuel está no livro Coletânea do Além, né, que é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e existe também no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, também psicografado pelo Chico, 2 capítulos, um que trata da fidelidade a Deus e outro que trata da comunhão com Deus. Eu agradeço vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo e nos encontramos numa próxima. Boa noite, fiquem em paz, fiquem com Deus e até lá.